Radar Noticioso, 1º de março de 2021, segundou com Romildo Campelo, nosso colaborador aqui no nosso Radar Noticioso. Romildo Campelo, muito bom dia para você. Bom dia, Marilei, bom dia a todos os amigos e amigas da Metropolitana. E não sei se a gente estava no ar quando você falou da abertura do mês de março, do mês das mulheres, mas reforçar aqui a sua fala, a importância do mês da mulher e principalmente a sua frase final de que é que todos tenhamos o mesmo equilíbrio, os homens ou mulheres, mas que tenhamos todos na mesma condição de respeito, de competitividade, de apoio e de reconhecimento. Igualdade, né? Exatamente. E respeito pelas pessoas. E esse mês da mulher nós vamos ter muitas novidades aqui na Rádio Metropolitana. E quem quiser ouvir os programas especiais que a gente tem feito, né? O Vitor Fabiano que tem feito aqui junto comigo. A Voz e a Vez da Mulher está lá no meu site, tá? marilei.com.br. Tem programas muito especiais contando histórias de superação de mulheres com a Voz e a Vez da Mulher aqui na Metropolitana. A Voz e a Vez da Mulher. Acompanhe uma série de reportagens especiais que resgata histórias de superação e empoderamento feminino. Todo mundo nasceu de uma mulher, né, Romildo? Sem dúvida. Todo mundo tem a sua mulher, a mulher da sua vida. Eu sei que a primeira mulher da sua vida é a sua mãe, Claro, né? claro. É a mãe da gente, né? Não é verdade? Não, sem dúvida. Não tem como. Para todos nós. Para né? todos nós. Depois vem as outras mulheres, Sim. vão chegando na vida, né? Então, em nome da sua mãe... Dona Ângela. Dona Ângela, a nossa homenagem a todas essas mamães queridas que nos acompanham todos os dias aqui na Metropolitana. Vamos falar dos assuntos de destaque da semana, Romildo. Aliás, falando em destaque da semana, satélite Amazônia 1, primeiro totalmente feito no Brasil, é lançado ao espaço. O equipamento foi lançado lá na base da Índia, né? E vai ajudar na observação do monitoramento do desmatamento na região amazônica. Foi nessa madrugada. Um passo importante, né, para o Brasil. É interessante a gente falar desse assunto que parece tão longe do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Falando de um satélite brasileiro, mas é de fato um assunto que merece destaque, é importante a gente falar, porque ele traz vários aspectos muito importantes para a vida de todos nós, para o nosso dia a dia e para o nosso futuro. Primeiro, por ser o primeiro satélite que o Brasil consegue produzir totalmente com tecnologia nacional. Né? Foram mais de 13 anos de trabalho do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no desenvolvimento de toda a tecnologia, porque anteriormente nós lançamos vários satélites, mas sempre em parceria com outros países, principalmente alguns com os Estados Unidos, mas principalmente com a China. Né? E é a primeira vez que o Brasil faz todo o processo de projeto, execução, de cálculo do lançamento do satélite, quer dizer, nós passamos a ter toda a tecnologia de produção de satélite. E num país continental como o nosso, com o tamanho que nós temos, é fundamental que nós tenhamos essa tecnologia para poder cuidar desse território, monitorar todo esse país. E, em particular, o olhar desse satélite para a Amazônia soma de maneira... É muito importante também para cuidar dessa região absolutamente estratégica para o desenvolvimento do país. E a nossa relação de São Paulo com a Amazônia é enorme. Não sei se você sabe, Marília, mas São Paulo é o maior consumidor de madeira da Amazônia. Quem mais compra madeira, quem mais usa madeira da Amazônia é o estado de São Paulo. Então nós temos aqui uma responsabilidade muito grande para a conservação da Amazônia e esse satélite vem somar de maneira muito, muito especial para que a gente tenha essa autonomia e também de um outro lado muito importante que a gente tem sempre falado, que é a geração de emprego e de renda que a tecnologia traz. Quando a gente está falando de um satélite totalmente feito no Brasil, por brasileiros, com tecnologia brasileira, nós estamos falando de dezenas de empresas que são os fornecedores dessa tecnologia.
E uma geração de emprego altamente remunerada, muito bem paga, e que a gente de fato precisa ter esse avanço e esse mercado ser aberto aí para que essas empresas, esses profissionais, os nossos engenheiros, cientistas tenham condição de produzir essa tecnologia e colocá-la à disposição do nosso país. É um momento de muito avanço. Eu diria que falta uma etapa, mas o INPE fez muito bem, que foi a questão do lançamento do satélite, que é o foguete. Nós temos uma condição muito especial no Brasil, que é a base de Alcântara, no Maranhão, que tem uma posição especial e muito que favorece o lançamento de satélites, mas não era a hora de correr todos os riscos, né? Nós já corremos um grande risco ao desenvolver o satélite totalmente brasileiro. E acho que a decisão foi muito correta de que não corresse o risco de também o foguete fosse uma novidade, né? Então, e foi um sucesso, né? Foi lançado nessa madrugada, conseguiu subir, agora é acompanhar as próximas etapas, mas um sucesso muito importante, uma conquista muito importante para o Brasil, como tem sido vários outros nessa área aeroespacial, como a própria Embraer, como todas as empresas ligadas a essa área de tecnologia. Então, um momento muito importante para todos nós aí. Agora, Romildo, falando em Amazônia, né, nós ainda temos esse momento em que o presidente Jair Bolsonaro, ele ainda, né, é muito reticente em relação a todas as lutas e batalhas em relação à Amazônia. Ele fala que ninguém tem que se meter na Amazônia, mas o mundo inteiro está sempre com os olhos voltados para nós. Como é que você analisa esse momento para o presidente Jair Bolsonaro? Eu continuo vendo com muita preocupação. Há algumas tentativas eu sou de uma linha de pensamento ambiental que eu entendo que não dá para manter a floresta como um jardim intocável, né? A gente precisa encontrar formas sustentáveis de preservação da natureza, mas também de gerar comida, riqueza para as pessoas, né? E o nosso desafio é achar esse equilíbrio. Nem é a floresta em pé e ninguém encosta, e nem derruba tudo para plantar soja ou colocar o gado, né? Que todos os dois extremos eu entendo que está errado. Nós já temos área desmatada suficiente para plantar soja, para criar gado, não precisa derrubar mais floresta. O que a gente já tem derrubado é mais do que suficiente ainda para expansão agrícola. Por outro lado, também eu entendo que não dá para ficar com a floresta intocada sem ter uma exploração econômica que seja equilibrada. E, nesse sentido, tem várias coisas que já são feitas que podem continuar, como vários produtos da Amazônia que se explora, como o açaí, piaçava. Tem uma centena de produtos que a gente pode e deve aproveitar e explorar da floresta, além da própria madeira trabalhada de forma sustentável. O que eu sinto é que o governo Bolsonaro trabalha muito mais com o cenário de derruba tudo para fazer plantio, né? Teve essa semana um decreto do presidente que criou a possibilidade de plantio, de exploração nas reservas indígenas por quem não é índio. Não sei se você viu isso, né? Eu entendo que ali é uma tentativa válida de se buscar um equilíbrio, né? Porque esse é um outro problema muito grande nosso, que são as reservas indígenas. Como trabalhar a questão da reserva indígena do mesmo modo que eu coloco da floresta intocada, né? É preciso que quando você proíbe tudo, você só abre margem para o ilegal. Quando a legislação fala não pode nada, então eu vejo ali uma chance de se buscar, porque
um equilíbrio, uma forma de se ter uma produção nestas áreas com os povos indígenas e uma exploração agrícola por não indígenas, né? Vejo ali uma tentativa, eu espero que se consiga encontrar um equilíbrio ali nessa iniciativa, que não seja o olhar que o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, tem feito de libera geral, né? Vejo aí uma possibilidade da gente conseguir avançar nesse caminho de um uso inteligente, responsável, mas com diálogo entre os povos indígenas e os agricultores não indígenas, para que tenha uma exploração, um uso racional, inteligente, sustentável dessas áreas. O que não tem sido a maneira como o Ministério do Meio Ambiente tem agido. Ele tem agido de maneira muito irresponsável, né? De maneira muito libera geral, o que eu entendo que não é esse o caminho. O caminho é achar o mais difícil, que é achar a dose, né? O equilíbrio entre uma preservação e a produção agrícola e produção sustentável. Tecnologia tem, forma de fazer isso tem, é preciso ter uma capacidade de diálogo, que eu não vejo isso hoje no ministro em particular, no Ricardo Salles. Mas a Amazônia, as áreas naturais precisam ter alternativas para o desenvolvimento com equilíbrio. As pessoas não podem ter... porque se você não dá alternativa, e dá o exemplo aqui nosso na Mata Atlântica, se você não dá alternativa para quem mora perto da floresta, de gerar riqueza, ele acaba derrubando a mata, derruba o palmito para vender o palmito e colocar comida em casa, né? Então, alternativas existem, como fazer o manejo, como explorar outras culturas, o próprio palmito, aproveitar o fruto do palmito e não a árvore, não, né, o fruto do palmito tem valor econômico hoje, até mais do que derrubar a árvore. Então, essas outras formas de desenvolvimento e de geração de riqueza com a floresta, com a preservação ambiental. Mandar bom dia especial para todo mundo que nos acompanha. Participação especial do Romildo Campelo. Josué Lima está aqui com a gente. Bom dia para Margarete Silvestrini Cardoso. Bom dia, Margarete. Quem não tem que se meter na Amazônia é o nosso despresidente. Quem foi? A Margarete. Despresidente, são palavras dela, tá? Na verdade, não dá para politizar demais a Amazônia, né? Não, porque assim, você tem, claro, você tem uma decisão política do que fazer ou não. Mas só política só política nunca, porque só política, quando você só pensa na política e não pensa na tecnologia, na ciência, no conhecimento, você desequilibra, né? Aí vira populismo, né? Porque muitas vezes tem que se tomar decisões que não são populares, mas são necessárias, né? E isso vale para a Amazônia, vale para a Covid, vale para tudo, né? Você tem que ter conhecimento, tem que ter informações para governar de maneira correta. Senão vira só aquele governo que faz só coisa que é bonitinha, igual o pai que só dá doce para o filho. Quer dizer, não pode, a criança vai ficar desnutrida, não vai comer só doce. Você até pode e deve comer um doce, mas sabendo medir quando que você tem que comer arroz, feijão, salada e quando que você come o doce, né? Jorge Dói, bom dia ao vereador Edson Santos, bom dia Marilei, bom dia ao Romildo Campelo, meu amigo querido, bom dia para todos os ouvintes, bom dia vereador Edson. Bom dia, vereador Edson, meu grande amigo. Francisco de Paiva está aqui com a gente também, Roberto Robinson, Helena Lopes, bom dia, Jaqueline Benevides, Rosana Donato também aqui com a gente. Aproveitar, né, para mandar um bom dia especial para todo mundo que nos acompanha. E eu tenho falado muito desde sexta-feira, Romildo, com essa nova fase, também você falou de Covid, essa nova fase que nós voltamos para a fase laranja, né? Uma preocupação, os hospitais com as UTIs lotadas em várias partes do Brasil. E nós estamos aí regredindo com toda uma preocupação em relação ao comércio e à economia, né, Romildo? Mais uma vez, e parecia que o pior já tinha passado, mas estamos praticamente há um ano com esse coronavírus e está vindo pior agora. Existe uma preocupação agora. Na verdade, o pior é agora, né? Então.
como foi, infelizmente, foi assim também na gripe espanhola. A segunda onda foi pior do que a primeira, né? E foi menor que a terceira. Então nós estamos vivendo a segunda onda. Nesse final de semana, os números, nós tivemos o maior número de mortes de toda a história da pandemia, quer dizer, ou seja, esta segunda onda já é pior que a primeira. Foram mais de 1.250 pessoas mortas num dia só. E não sei se é fruto de um variante do vírus ou não, se é fruto do cansaço de todos nós com relação às medidas de proteção e uma certa relaxamento aí natural, pelo cansaço de todo mundo de usar máscara, distancia, e lava a mão toda hora, tal. Mas o fato é que quase todos os estados da federação ampliaram as medidas de restrição à circulação. Você viu isso em São Paulo, Bahia, vários estados aí, segurando ao máximo a circulação das pessoas, e as UTIs chegando a mais de 90%, em alguns casos quase 100% da capacidade de UTI. Quer dizer, nós não temos... Inclusive nos particulares, né? Particulares, públicos, nós não temos mais capacidade de atender. Quer dizer, ou freia totalmente a disseminação do vírus, aumenta a vacinação, diminui a circulação, ou o colapso da saúde vai acontecer, né? Só que aí a gente tem um presidente negacionista ainda, né, que não comprou vacinas no momento certo, e a América Latina, né, principalmente o Brasil, vacinou muito pouco, cerca de 3% só da população, e aí ele usa um dos discursos dele para dizer que governador que fechar o seu estado deve bancar o auxílio emergencial da população. Mas aí ele tomou uma derrota no Supremo Tribunal Federal no final da semana, que foi porque o governo federal parou de pagar as UTIs, né, que era uma obrigação do governo federal em vários estados. Eu sei que São Paulo, Bahia, me parece que Espírito Santo entrou e ganhou no Supremo Tribunal Federal, ganhou uma liminar, uma decisão provisória, mas ganhou, de que o governo federal tem que bancar as UTIs, né? Quer dizer, o governo federal precisa também fazer sua parte. E agora, não será surpresa se nós tivermos que ver em várias cidades aí a montagem novamente dos hospitais de campanha, porque a gente está num risco enorme de não ter mais leitos para atender as pessoas, né? Então, mas aí a preocupação enorme precisa do auxílio emergencial, certo? Precisamos de vacina. Hoje já tem um lote aí que vai começar a vacinação aqui na região do Alto Tietê a partir dos 80 anos, mas é um lote pequeno, mais um lote pequeno. Nós, então, aí você vê, o governador João Dória manda regredir, né, algumas regiões para a fase vermelha, a nossa para a fase laranja. O presidente fala que o governador que fechar e quebrar a economia vai ter que pagar o auxílio emergencial. E a população fica há um ano ouvindo, eu estou falando só de São Paulo, hein, não estou falando dos outros estados. Sim. Não, Cada um ouve uma coisa. Não, o federal e falar uma coisa e os governadores outra, né? Essa briga de quem está certo e quem está errado, e no final o problema são as mais de 250 mil mortes. Sim. Certo? Aí que está o ponto. E outro grande problema para este ano, quer dizer, nós estamos falando assim, o cansaço da população, a estrutura hospitalar chegando no limite, e a estrutura financeira do governo também, porque o governo acabou fazendo um auxílio emergencial maior do que podia, certo? A proposta original era de 200, 250 reais, chegou a 600, né? E que agora não tem a mesma condição de dinheiro neste ano para cobrir esse mesmo auxílio emergencial. E não entendo que tirar o gasto mínimo de saúde e educação seja a solução, né? O governo tem um problema seríssimo aí de como administrar essas contas, porque é um ciclo, é um quadro que só piora. Você tem a pandemia que aumenta, variante do vírus, a economia pior ainda, e a necessidade de
ajudar, auxiliar as pessoas, porque não tem emprego, não tem dinheiro, né? Então a situação nossa para esse ano é pior, a perspectiva é muito pior. A gente achou que 2020 tinha sido ruim. E foi, mas... Foi, mas vai ser pior agora. Vai ser pior agora. Isso que é triste. Tanto que assim, a gente está vendo, porque em 2020, todo mundo montou, quase todas as cidades montaram estruturas extra de hospital de campanha, certo? E que ajudou a segurar a onda, né? A onda do Covid. Agora, se desmontou essa estrutura, porque ela era cara e ficou uma pressão, é muito caro, tudo mais, mas agora se mostra... Agora que está precisando. Agora que está precisando. Né? Agora vai precisar talvez mais do que precisava, e no primeiro momento do ano passado tinha que ter feito sim, porque ninguém sabia a extensão da velocidade do vírus, aonde podia chegar, e se não tivesse montado, tinha entrado em colapso. Né? Exatamente. E agora vai entrar em colapso e se não montar. Né? Então eu não vejo muito como que os prefeitos vão conseguir administrar a quantidade de pessoas que precisam ser internadas sem ampliar a estrutura, criando hospital de campanha, seja nos modos que foi feito com tenda, mas não era só uma tenda, né? Aquilo era de fato um hospital, porque tinha oxigênio, né? Toda a estrutura de atendimento. Mas vai ter que expandir, vai ter que fazer isso. Senão a gente já estamos aí, todo o estado de São Paulo já está na casa dos 90% de ocupação. Tem lugar que já está com 100. Tem lugar que já está com 100. Araraquara está entrando em colapso. Sim. Né? Tá tem outra cidade vermelha por causa da variante, inclusive. Tem uma outra cidade que eu não vou me lembrar agora, que comunicou ao governo daqui do estado de São Paulo, dizendo, olha, vai acabar o meu oxigênio igual a Manaus. Então, cidades do estado de São Paulo entrando com falta de oxigênio, do mesmo modo que a gente viu em Manaus a falta de oxigênio. Então, nós estamos na segunda onda, numa perspectiva e na realidade... Paranapanema. É Paranapanema, né? Alerta o governo de São Paulo para risco de falta de oxigênio. Isso. Eu não lembrava. Eu estava só confirmando. Que Paranapanema já está também alertando o governo. Alertando o governo do estado, acabou o oxigênio, não vou dar conta, preciso de ajuda. Exatamente. Senão vai acontecer o que aconteceu em Manaus. Exatamente. Né? A vantagem, claro, que a logística aqui é muito mais fácil de atender Paranapanema do que Manaus. Né? Sim. Só que é um grande problema. É um grande problema. E Paranapanema certamente não será um caso isolado. Teremos outras cidades também entrando em colapso. Exatamente. Né? E aquela coisa do castelo de cartas. Se você começa a desmontar o risco do colapso, porque não tem mais... Um outro problema do jeito que nós estamos, assim, não tem mais assim, olha, esse estado está com colapso, vamos mandar os doentes para um outro que tem leito vazio. Já não tem mais ninguém com leito vazio. Não tem ninguém para mandar. Essa semana eu estava conversando com o pessoal do exterior e assim, os países literalmente estão fechando as fronteiras para o Brasil. Né? Eu estava falando com o pessoal da Colômbia e falei, olha, lá eles proibiram a entrada de brasileiros. Né? Porque todo mundo os outros países estão vendo como nós estamos entrando em colapso, nós estamos administrando tão mal a nossa crise que daqui a pouco somos nós que vamos pedir internacional, né? Todo mundo quer saber. Que vamos pedir ajuda para os vizinhos. Exatamente. Mandar bom dia para Maria Souza Oliveira, que é a Maria do Rodeio. Um beijo para você, querida. Um bom dia. Bom dia. Daniel Teixeira de Lima está aqui, o ex-secretário do Verde Meio Ambiente. Bom dia, Daniel. De Mogi, bom dia. Nelson Garache, ótimo dia para você. Mandar bom dia para Jaqueline Benevides, que está falando aqui quanto à Covid. Desde o início faltaram políticas públicas e também responsabilidade social. As pessoas não tomam as providências necessárias e culpam o governo. Verdade, Jaqueline. Bom dia. Verdade. Mandar bom dia para o Carlos Vélez Toro. Bom dia desde Medellín, Colômbia. Oi, tudo bem, querido? Nossa, ele está lá em Medellín mesmo. Então, o Carlos Vélez que eu comentei. É verdade, ele está aqui. Hein? Eu estava conversando com ele, ele é um consultor na área de turismo, mora em Medellín, é um consultor de turismo, ele mora na Colômbia, mas trabalha no Panamá, na Argentina, nos Estados Unidos e no Brasil. Ele trabalha como consultor nesses países. E eu conversava com ele essa semana, falando sobre turismo, mas comentando exatamente isso, de que os países da América
Latina estão fechando as fronteiras, fecharam já as fronteiras para o Brasil, porque não é possível atender, e todos estão com políticas diferentes, ao contrário do que o governo federal do Brasil está fazendo. Quer dizer, a Colômbia, a Argentina, todos eles estão no mesmo tipo de tratamento que os governos estaduais aqui estão fazendo, que é o contrário do que o governo federal está fazendo. A consequência disso é que todos esses países fecharam as fronteiras para o Brasil. O Brasil está isolado, né? Ninguém está aceitando o brasileiro, que brasileiro vá para os seus países, né? Nelson Egídio Silva, bom dia. Bom dia, doutor Nelson, doutor Emprego. João Aranda, ótimo dia para você também. Alberto Celestino, Suzano montou e não usou. Levou até resfriado dizendo que era Covid-19. Ninguém acredita, pois o dinheiro brotou para asfalto nas eleições. E, Alberto, na verdade não foi só Suzano que montou o hospital de campanha. Várias cidades montaram e quase não usaram naquele momento. Muitas não usaram quase o hospital de campanha. Só que naquele momento, é aquilo que a gente fala, né? Agora a gente consegue olhar para trás e falar, deveriam ter esperado um pouco mais para fazer o hospital de campanha. Mas só que naquele momento era a alternativa que tinha. Por exemplo, Mogi montou o hospital para 200 leitos. Usou, em média, 50 leitos. Né? Aí você desperdiçou 150? Não, mas, assim, mas você não tinha como saber. Né? Agora está precisando de hospital de campanha. Pior seria você montar um hospital não montar, ou montar com 50 leitos e precisar de 200. Né? É que agora é fácil você falar, né? Agora tudo bem, agora é história. Naquele momento de tomar a decisão, é que a gente não sabia o tamanho. Ninguém sabia, né? Da doença. E não foi só Suzano, não. Foram várias cidades, viu? Mogi, inclusive. Mas não foram gripe, não. Foi realmente... Era Covid. Era Covid. Não teve caso de gripezinha, não. Pessoas internadas e UTI e leitos, tudo mais. Gente comprovadamente com Covid. Edu São Francisco, Heloísa Moreira, Carlos Eduardo Zapilha Albertini. Política e pandemia. Não existe coisa pior. Pior que... O pior que mais... Não era para misturar nada, né? Muito. Porque é um assunto que não é para misturar. É um assunto que eu volto a falar. É política consciente, com a ciência, né? Com consciência também, mas é com técnica, com conhecimento científico. Misturaram tudo. Não pode misturar. Assim, não pode politizar, né? Transformar isso numa bandeira eleitoral. A gente está no meio da maior crise sanitária da nosso século, né? Dos últimos 100 anos. Dos últimos 100 anos. Então, é extremamente grave e nós vamos demorar muitos anos para nos refazermos destes 2 anos de pandemia, viu? Verdade. E a economia está quebrando. Né? Sim, estou dizendo disso. Nós vamos demorar vários anos para voltar, para reconstruir o que nós perdemos no ano passado e nesse ano, porque eu não vejo esse ano como um ano que vai ser normal. Né? Mesmo com a vacina, final de semana nós vimos aí estão falando no final do a ano, vacinação dos idosos, é exatamente isso que eu ia dizer, até o final do ano, porque a velocidade da produção da vacina... Se tudo correr bem, né, Romildo? Eu vi um número que eu não tinha a menor noção, que a cidade de São Paulo tem mais de 100 mil pessoas com mais de 80 anos. Né? Olha só, eu não imaginava que a gente tinha, só na cidade de São Paulo, mais de 100 mil pessoas com mais de 80 anos. Então, os números do Brasil, a quantidade, o número de pessoas, é muita gente. Né? Eunice Lima, bom dia para você. Bom dia, Eunice. Amélia Trípoli, ótimo dia. José Benedito Silva, mandar bom dia também para Cláudio Pereira Bondanza, Odete Reis, muito bom dia, Sônia Ramos, mês de março, que Deus nos ajude, saúde para todos. É só por Deus que eu tenho falado, viu, Sônia? Na verdade, a gente está há 1 ano aí, praticamente, nesse momento assim de, nossa, quando vai passar, né? E estamos nesse enfrentamento, os números estão aumentando demais, as UTIs lotadas, como a gente está falando aqui, e essa grande preocupação. Bom dia para Cris Marques, Marisa Meoca, um beijo para você, querida. Cris Pimenta Belofa e Kleber Felipe também aqui com a gente. Romildo, temos muita lição de casa para essa semana. Geraldina Souza, bom dia. Alberto Celestino. Política, STF e saúde, bilhões desviados e a Polícia Federal não alcança tanto roubo, ele está falando. A gente nem sabe o quanto que já gastamos com a Covid também. Tem
um dinheiro muito grande. Tem. Fora Não, tudo, e tem né? de tudo, Fora né? tudo que já está rolando nesse país. Tem gente mau caráter que aproveita um momento desse para roubar. Isso tem, infelizmente. Tem gente que rouba até merenda de criança, né? É verdade. Então, a situação é complicada sempre. Né? Então, a necessidade de fiscalização e de garantir que as coisas sejam feitas de maneira correta é sempre. Né? Infelizmente, tem gente assim, né? Romildo, obrigada pela sua participação. A mensagem para a semana e para o mês de março. Que nós aproveitemos esse mês para uma profunda reflexão do que nós, do ponto de vista dos homens, precisamos fazer para equilibrar a relação com as mulheres, e que as mulheres aproveitem esse mês para também fazer essa reflexão de que pautas, que construções nós precisamos fazer do ponto de vista social e político para equilibrar, né? Acho essa sua fala do equilíbrio a mais sensata, né? Que é ter direitos e equilibrar as diferenças, porque mesmo tendo os mesmos direitos, nós não partimos das mesmas condições, Sim. certo? A maioria das vezes as mulheres estão em condições mais difíceis do que os homens para estudar, para trabalhar. Então, o que precisa ser feito para equilibrar é tratar de maneira igual, mas reconhecer que existem diferenças e fragilidades que precisam ser fortalecidas e compensadas, né, e protegidas, para que a gente de fato chegue ao equilíbrio, que é o objetivo final de todos nós. Em nome da Lisandra Trípoli, que está falando que a Robertinha está mandando um beijo para o vovô Romildo. Obrigado, Roberta. Beijo, Lisandra. querida. Um Todas beijo para vocês. As mulheres da sua vida, né? Vida. Tá cheio de mulher, né? Tô incluindo a Cíntia, a mãe Ângela. Agora tem neta. Tem neta Roberta, a nora Lisandra, a mãe dela Amélia. Tá cheio de mulher na tua vida. Felizmente. Um beijo, Jaqueline Benevides. Precisamos de mais mulheres na política e com voz ativa. Com certeza, Jaqueline. Concordo mesmo. com você. Inclusive, nesse mês da mulher, eu vou trazer as 3 vereadoras que são de Mogi das Cruzes, né? Aproveitar esse mês da mulher para a gente poder homenagear essas vereadoras que de 23 só tem 3 aqui em Mogi. Eu até convidei as 3 para vir aqui. Amanhã a primeira, Inês Paz, vem aqui amanhã. Tá bom? E além da Jaqueline, foi candidata a vereadora, a Soninha, Eunice, que estão aí acompanhando. Tudo mulheres maravilhosas. Todas mulheres atuantes e que fazem a diferença na política da cidade. Na vida das pessoas, né? Obrigada, Romildo. Obrigado, Marilei. Ótimo mês de março para nós. Para todos nós. Bom dia para você.